Tenha fãs e não clientes na sua empresa. Se você não está entendendo nada, esse é o segundo episódio de uma série que eu estou fazendo. No primeiro episódio eu falei e expliquei esse conceito de empresas que têm fãs e empresas que só têm clientes e o porquê eu acho que a empresa que tem fãs é melhor do que a empresa que tem clientes. Se você está perdidaço nesse assunto, pausa esse vídeo, volta, tem o link aqui na descrição do vídeo. Se você está no YouTube, aqui nos cards você deve estar vendo o link também para poder assistir o primeiro episódio. É importante que você veja esse primeiro episódio para você entender o conceito dessa ideia de fãs versus clientes e conseguir entender melhor esse vídeo aqui, beleza? Então clica aí, vai lá e assiste. Se você continua aqui, então é porque você já viu o primeiro vídeo, então vamos começar. Eu sou o Zé Rossetti e todos os dias nas minhas reuniões com os clientes, sempre que eu vou conhecer um novo cliente, uma nova empresa, eu me deparo com esse problema, essa dificuldade que as empresas têm de compreenderem quem é o público dela, quem são os potenciais clientes, que se você assistiu o primeiro vídeo você já sabe, o potencial cliente, uma vez que ele se torna cliente da sua empresa, o próximo passo é fazer com que ele seja um fã da sua empresa. Entender o público realmente não é um processo dos mais fáceis, mas eu vou te dar algumas dicas aqui agora que vão te ajudar a pelo menos começar a resolver esse problema, para que você tenha pelo menos uma visão geral de quem é o seu público. E o primeiro passo é tirar as pessoas da caixinha. Esquece aquele velho target publicitário de sexo, idade, classe social. Isso há 50 anos atrás, onde não existia muito recurso para poder entender o comportamento das pessoas, era eficiente, funcionava e cumpria seu papel. Mas hoje a gente tem muito mais possibilidades, muito mais recursos e muito mais tecnologia para compreender como as pessoas se comportam, que tipo de interesse elas têm, que tipo de hábitos elas têm, e entender tudo isso vai ajudar você a compreender melhor quem é o seu público e como a sua empresa pode gerar para ele uma experiência mais personalizada. Muitas empresas usam esse tipo de coisa até mesmo para lançar produtos a partir de demandas que elas conseguem identificar a partir dos dados que elas analisam. Um bom exemplo disso é a própria Netflix. Muitas das séries que ela produz, a escolha do elenco não é meramente ao acaso. Muitas vezes eles utilizam dados comportamentais do público, entender que tipo de ator é mais tendência, que tipo de ator as pessoas gostam mais, que tipo de ator gera mais um sentimento que eles querem para aquele personagem. Eles usam muitas vezes esses dados como parte da decisão deles na escolha do elenco e até rumo que as histórias das séries vão seguir. Ainda falando de Netflix, quando você loga na tua conta da Netflix, aparece lá para você algumas sugestões de filmes e séries que você pode gostar. Esse que você pode gostar é baseado em quê? É baseado nos seus hábitos ali dentro da Netflix. Se você olhar ali bem perto do título da série, você vai ver que eles dão até um percentual de chance de que você pode gostar daquilo. Isso é personalização e hoje o público espera cada vez mais isso, ter uma experiência personalizada com as empresas. Tirar o público da caixinha é muito importante para que você consiga criar uma experiência personalizada para ele. Entenda que é importante você compreender o comportamento das pessoas, hábitos que elas têm. Para compreender isso e para testar essas possibilidades, o próprio Facebook, no gerenciador de anúncios, ele dá vários perfis para você escolher e montar o perfil do seu público a partir do que você conhece das pessoas que já frequentam a sua empresa. Para resumir essa primeira dica, pense sempre em como se aprofundar e conhecer melhor o seu público. As ferramentas de criar público dentro do Facebook são uma maneira de fazer isso sim, mas não são a única. Você pode fazer uma pesquisa mesmo, direto, criar um formulário no Google Forms ou mesmo um formulário que o teu cliente vai preencher quando ele for no estabelecimento para você compreender um pouco melhor que tipo de hábitos e até que tipo de expectativas ele tem em relação à sua empresa. Sempre aposte nisso, em se aprofundar e conhecer melhor quem é o cara, quem é o perfil de pessoas que tem o potencial para serem clientes da sua empresa, para depois você poder transformar elas em fãs. Seu público não é todo mundo. Esse também é um erro clássico das empresas. Eu sempre faço essa pergunta, né? Quem é o teu público-alvo? Quem são as pessoas que compram da sua marca ou que você quer que comprem da sua marca? E a resposta clássica é: eu quero vender para todo mundo, eu quero que o maior número de pessoas possível compre da minha empresa. Isso é um erro. Quando você quer falar com todo mundo, você acaba tendo que criar uma mensagem que ela é muito genérica. E uma mensagem muito genérica, ela não dialoga com ninguém. Eu entendo que você, a sua empresa, queiram atingir
atingir um número grande de pessoas. E beleza, você pode conseguir isso, mas comece simples. E se você acha que o teu público é todo mundo, cara, esquece isso, joga esse pensamento fora, porque ele vai dificultar, ele vai criar barreiras para que você se comunique com a sua audiência. O que sempre é preciso avaliar é se a publicidade que a sua empresa está fazendo, ela está alinhada com esse teu público, e se não está, o que está errado? É a sua comunicação ou é o seu público? Você vai mudar a sua comunicação para falar com esse público aqui, ou você vai trocar esse público aqui para que ele receba bem essa comunicação que você já está emitindo. São escolhas e são decisões que a princípio não tem certo e nem errado, depende muito do teu tipo de situação, depende muito da sua empresa. E aí você tem que se perguntar, eu escolhi errado? Ou o que eu estou fazendo dentro dessa minha escolha não está sendo suficiente para atingir os resultados que eu preciso? Se você está passando nesse momento por essa dúvida, deixa aqui nos comentários, aproveita que a gente está falando sobre isso e eu te respondo ali no próprio comentário, ou no próximo vídeo eu retomo esse ponto aqui e dou uma explicação mais aprofundada. Mas resumindo de novo, esquece essa ideia de que você vende para todo mundo. Pega esse todo mundo que você diz que quer vender e escolhe uma fatia dele. E essa segunda dica leva a gente diretamente para a terceira, apostar em estereótipos. Isso é um outro erro clássico das empresas. É bem comum as empresas usarem estereótipos ou de gênero, ou de raça, ou de classe social para tentarem limitar o público, para poderem nichar esse público da empresa. Tudo bem, isso é um parâmetro, isso é um filtro, mas cuidado, porque às vezes essa ideia de apostar em estereótipos leva a um exagero e você de novo corre o risco de não criar identificação com ninguém, porque você está tratando as pessoas de forma tão caricata que ele mesmo não consegue se enxergar quando ele se vê na sua comunicação. Muitas vezes a gente vê em propaganda a mulher sempre atrelada a uma imagem sensual ou atrelada a uma imagem de dona de casa perfeita. Esses são dois estereótipos que são bem clássicos dentro da publicidade. Estereótipos do homem, muitas vezes a gente vê o homem atrelado àquela ideia de machão, cara mais ignorante, ou atrelado à ideia de um cara preguiçoso, o cara que está sempre deitadão no sofá, enquanto a mulher dele, dona de casa perfeita, outro estereótipo, tá lá limpando o chão. E vamos falar a verdade, é bem antigo isso, e quando eu falo de estereótipo, eu não estou dizendo que o estereótipo esteja totalmente errado. Se existe o estereótipo, é porque existe um certo padrão de comportamento, ou existiu no passado, e esse padrão de comportamento que existe ou existiu, fez com que se construíssem esses estereótipos. Mas a gente e a sua empresa também precisa entender que parte do público está mudando um pouco essa visão, essa ótica do mundo. E aí o que você tem que se perguntar é: o meu público, a minha fatia de público, faz parte dessas pessoas que estão mudando a sua visão de mundo? Entenda quem é o público da sua empresa para você pautar e tomar decisões de comunicação, de marketing, de mercado, mas baseadas naquilo que você compreende que é a necessidade do seu público. As empresas, elas têm que se posicionar sim, elas têm que ter uma identidade sim, mas é importante sempre alinhar e procurar atualizar essa identidade compreendendo qual é a demanda que o público tem naquele momento. Que é um bom exemplo disso? A campanha que a Skol fez há algum tempo atrás, se reposicionando. Saiu um pouco daquela imagem que as cervejas têm por padrão de associar a cerveja à mulher de biquíni, aquela imagem estereótipo da mulher sensual, a mulher gostosa. É bem legal e eu acho que vale a pena assistir. Também tem o link aqui na descrição do vídeo. Eu recomendo que você veja e assista, porque a cerveja também é um produto que ele está muito associado a essa ideia de estereotipar o público. É certo? É errado? Depende. Cola para o teu público? Faz sentido? É um tipo de posicionamento. Desde que sua marca tenha em mente a preocupação de respeitar as pessoas, tudo bem, ela pode fazer esse tipo de brincadeira, esse tipo de posicionamento, porque são perfis de público. Então essa decisão, ela não é aleatória, ela não é para chocar as pessoas, ela é uma decisão pensada para funcionar para um público específico. Recapitulando, primeiro, tire as pessoas da caixinha, tome cuidado com o velho target publicitário e se preocupe em entender mais a fundo o tipo, o perfil do público da sua empresa. Segundo, seu público não é todo mundo, procure sempre nichar para um público que seja o menos genérico possível. Isso vai te ajudar a ter mais eficiência na comunicação da sua empresa. E em terceiro lugar,
fuja dos estereótipos. Cuidado com a maneira como a tua empresa está fazendo comunicação e cuidado se ela está alinhada ao teu público. Se o teu público é o jovem que tem uma mente mais aberta e você ainda está fazendo promoção para o Dia das Mães de dar batedeira, panela de pressão e máquina de lavar roupa, talvez esse público não vá se conectar com esse tipo de comunicação e aí ela vai ser ineficiente. Então sempre tenha em mente esses 3 parâmetros na hora de você pensar sobre o público da tua empresa. Esse é um assunto bastante amplo e eu acredito que ainda caiba outros vídeos sobre isso e esses vídeos vão ser feitos. Se você tem alguma dúvida sobre o que eu abordei nesse vídeo ou mesmo uma dúvida mais específica dentro de um problema que a tua empresa está vivendo nesse momento, deixa um comentário aqui no vídeo. Se for um problema em particular que você não quer pôr aqui nos comentários, aqui embaixo também tem os links das minhas redes sociais particulares. Me adiciona lá e conversa comigo no privado, também não tem problema. O que eu quero aqui com essa série de vídeos é responder algumas questões, porque assim como as empresas que eu abordo e que eu conheço têm esse tipo de dúvida, talvez a sua empresa também tenha. Como eu também abordei no primeiro vídeo, se você assistiu, você sabe, a empresa que tem fãs, ela está sempre preocupada em evoluir. Entender melhor o gosto das pessoas é uma maneira, talvez a principal maneira, de evoluir e ser uma empresa que tem fãs. Para finalizar, não se esqueça de seguir o canal se você estiver no YouTube, marca aqui o sininho para você receber a atualização no próximo vídeo que eu lançar. Se você está no Facebook, curta a fanpage da Coeso para você receber esses vídeos e outras atualizações que a gente vai ter lá na página. Beleza? Então é isso aí, um abraço e até mais!